Lei 5.172. Dispõe sobre Sistema Tributário Nacional, institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e municípios. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional, e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Livro 1º. Sistema Tributário Nacional. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 2º. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições, em leis estaduais e em leis municipais. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Inciso 1. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Inciso 2º. A destinação legal do produto, da sua arrecadação. Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Título 2. Competência tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvada as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída em todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídos. Artigo 7º. Competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público, que a conferir. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público, que a tenha conferido. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência ou cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público, diversa daquela a que a Constituição a tem atribuído. Capítulo 2º. Limitações da competência tributária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9º. É vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Instituir ou majorar tributos, sem que a lei o estabeleça, ressalvado quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65. Inciso 2º. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Inciso 3º. Estabelecer limitações ao tráfico no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
Inciso 4. Cobrar imposto sobre, alínea A, patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. O patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observado os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. A linha D. Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 não exclui a atribuição por lei às entidades nele referidas da condição de responsáveis pelos tributos, que lhes caiba reter na fonte e não as dispensa da prática de atos previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Parágrafo 2º. O disposto na linha A do inciso 4 aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo e inerentes aos seus objetivos. Artigo 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou município. Artigo 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou seu destino. Seção 2. Disposições especiais. Artigo 12. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º, observado o disposto nos seus parágrafos 1º e 2º, é extensível às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Artigo 13. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º. Artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Inciso 1. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Inciso 2. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Inciso 3. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 1º. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2º. Os serviços a que se refere a linha C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Guerra externa ou sua iminência. Inciso 2. Calamidade pública, que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Inciso 3. Que exija absorção temporária de poder aquisitivo. Parágrafo único.
A lei fixará obrigatoriamente o prazo de empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for cabível, aplicável o disposto nesta lei. Título 3. Impostos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Artigo 17. O imposto, componentes do Sistema Tributário Nacional, são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Artigo 18. Compete, inciso 1, à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente aos atribuídos a estes. Inciso 2. O Distrito Federal e os estados são divididos em municípios. Instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Capítulo 2. Impostos sobre o comércio exterior. Seção 1. Impostos sobre importação. Artigo 19. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Artigo 20. A base de cálculo do imposto é, inciso 1, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2. Quando a alíquota seja a de valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Inciso 3. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão a preço da arrematação. Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo nos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 22. Contribuinte do imposto é, inciso 1, o importador ou quem a lei a ele equiparar. Inciso 2, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Seção 2, o imposto sobre exportação. Artigo 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Artigo 24. A base de cálculo do imposto é, inciso 1, quando a alíquota seja específica à unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2, quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo de exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e nas vendas efetuadas a prazo superior aos concorrentes no mercado internacional, o custo do financiamento. Artigo 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos no artigo anterior do valor básico, fixado de acordo com critérios e dentro de limites por ela estabelecidos. O artigo 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Artigo 28. A receita líquida do imposto
destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Capítulo 3. Impostos sobre patrimônio e renda. Seção 1. Imposto sobre propriedade territorial rural. Artigo 29. O imposto de competência da União sobre propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localização fora da zona urbana do município. Artigo 30. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. Artigo 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Seção 2. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Inciso 1. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas fluviais. Inciso 2. Abastecimento de água. Inciso 3. Sistema de esgoto sanitário. Inciso 4. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Inciso 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria, ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Artigo 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário do imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Seção 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos. Artigo 35. O imposto de competência dos Estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador, inciso 1, a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil. Inciso 2. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Inciso 3º. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1º e 2º. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. Artigo 36. Ressalvados o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. Inciso 1. Quando efetuada a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nele subscrito. Inciso 2. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1 deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Artigo 35.
37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transação mencionadas neste artigo. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data de aquisição. Parágrafo 3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei, vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política nacional de habitação. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União, a título do imposto de que trata o artigo 43, sob provento decorrente da mesma transmissão. Artigo 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta ao estrangeiro. Artigo 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Seção 4. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1º. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Inciso 2º. De proventos de qualquer natureza, assim entendido os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto, cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Capítulo 4. Imposto sobre a produção e a circulação. Seção 1. Imposto sobre produtos industrializados. Artigo 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador, inciso 1, o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. Inciso 2, a sua saída dos estabelecimentos a que refere,
o parágrafo único do artigo 51. Inciso 3. A sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para consumo. Artigo 47. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. No caso do inciso 1 do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescido do montante, a linha A, do imposto sobre exportação, a linha B, das taxas exigidas para a entrada do produto no país, a linha C, dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Inciso 2. No caso do inciso 2 do artigo anterior, a linha A, o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. A linha B, na falta do valor a que se refere a linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do remetente. Inciso 3. No caso do inciso 3 do artigo anterior, o preço da arrematação. Artigo 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. Artigo 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro estado ou do Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Artigo 51. Contribuinte do imposto é, inciso 1, o importador ou quem a ele a lei equiparar. Inciso 2, o industrial ou a quem a ele a lei equiparar. Inciso 3, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, ou que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. Inciso 4, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos desse imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Seção 2. Imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Artigos 52 e 58 revogados no Decreto-Lei 406. Seção 3. Imposto municipal de operações relativas à circulação de mercadorias. Artigos 59 a 62 revogados. Seção 4. Imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários. Artigo 63. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários, tem como fato gerador: inciso 1. Quanto às operações de crédito e a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. Inciso 2. Quando as operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Inciso 3. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável. Inciso 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4, e reciprocamente quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Artigo 64. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. Quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Inciso 2. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. Inciso 3. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. Inciso 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários. A linha A. A emissão ou valor nominal mais o ágio, se houver. A linha B. Na transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. A linha C. No pagamento ou resgate, o preço. Artigo 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Artigo 66. Contribuinte de imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Artigo 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Seção 5. Imposto sobre serviços de transportes e comunicações. Artigo 68. O imposto de competência da União sobre serviços de transportes e comunicações tem como fato gerador: inciso 1. A prestação do serviço de transporte, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo município. Seção 2. A prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a transmissão ou recebimento, por qualquer processo de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo município e a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território. Artigo 69. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Artigo 70. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Seção 6. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Artigo 71 a 73 revogados. Capítulo 5. Impostos especiais. Seção 1. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Artigo 74. O imposto de competência da União sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país tem como fato gerador: inciso 1. A produção, como definida no artigo 46 e seu parágrafo único. Inciso 2. A importação, como definida no artigo 19. Inciso 3. A circulação, como definida no artigo 52. Inciso 4. A distribuição, assim entendida, a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público. Inciso 5. O consumo, assim entendida, a venda do produto ao público. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, a energia elétrica considera-se produto industrializado. Parágrafo 2º. O imposto incide, uma só vez, sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, onde dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou competência, incidentes sobre aquelas operações. Artigo 75. A lei observará o disposto nesse título relativamente: inciso 1º. Ao imposto sobre produtos industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo. Inciso 2º. Ao imposto sobre importação, quando o incidente seja sobre esta operação. Inciso 3º. Ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, quando a incidência seja sobre distribuição. Seção 2. Impostos extraordinários. Artigo 76.
Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de 5 anos, contados da celebração da paz. Título 4. Taxas. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam ao imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Artigo 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Artigo 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: inciso 1. Utilizados pelo contribuinte. A linha A. Efetivamente, quando ele usufruídos a qualquer título. A linha B. Potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição, mediante atividade administrativa e efetivo funcionamento. Inciso 2. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Inciso 3. Divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatíveis competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Título 5. Contribuição de melhoria. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar, para cada imóvel beneficiado. Artigo 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1. Publicação prévia dos seguintes elementos. A linha A. Memorial descritivo do projeto. A linha B. Orçamento do custo da obra. A linha C. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. A linha D. Delimitação da zona beneficiada. A linha E. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Inciso 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Inciso 3.
Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. Parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, a que se refere a linha C, do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Parágrafo 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que entregam o respectivo cálculo. Título 6. Distribuição de receitas tributárias. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 83. Sem prejuízo das demais disposições desse título, os Estados e os municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% da arrecadação efetuada nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas. Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios nele referidos. Artigo 84. A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União, cujo produto lhe seja distribuído no todo ou em parte. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos Estados, cujo produto estes venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos municípios. Capítulo 2. Imposto sobre propriedade territorial rural, ou sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 85. Serão distribuídos pela União, aos municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29. Aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o produto da arrecadação, na fonte do imposto a que se refere o artigo 43. Incidente sobre renda das obrigações da sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e de suas autarquias. Parágrafo 1º. Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios das importâncias recebidas à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 dias a contar da data de cada recolhimento. Parágrafo 2º. A lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso 2º, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. Capítulo 3º. Seção 2. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita a que se refere o inciso 2º do artigo 88 está estabelecido da seguinte forma: inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante. Até 0,045, fator 0,4. Acima de 0,045, até 0,055, fator 0,5. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 a renda per capita média do país. Seção 3. Critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 91.
do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o artigo 86 serão atribuídos, inciso 1, 10% aos municípios das capitais dos estados, inciso 2, 90% aos demais municípios do país. Parágrafo 1º. A parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. A linha A. Fator representativo da população, assim estabelecido. Percentual da população de cada município em relação à do conjunto das capitais. Fator até 2%, 2. Mais de 2% até 5%. Pelos primeiros 2%, 2. Cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5%. Mais de 5%, 5. A linha B. Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado, de conformidade com o disposto no artigo 90. Parágrafo 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2 desse artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação desse parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação, determinado na forma seguinte. Categoria do município, segundo seu número de coeficiente habitantes, até 16.980, pelos primeiros 10.188, 0,6%. Para cada 3.396, ou fração excedente, mais 0,2%. A linha B. Acima de 16.980 até 50.940, pelos primeiros 16.980, 1. Para cada 6.792, ou fração excedente, mais 0,2. Acima de 50.940 até 101.880, pelos primeiros 50.940, 2. Para cada 10.188, ou fração excedente, mais 0,2. A linha D. Acima de 101.880 até 156.216, pelos primeiros 101.880, 3. Para cada 13.584, ou fração excedente, mais 0,2. A linha E, acima de 156.216, 4. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais da população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Seção 4. Cálculo e pagamento das cotas estaduais e municipais. Artigo 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no artigo 159, inciso 1, a linha A, B e D da Constituição Federal, que prevalecerão no exercício subsequente. Inciso 1. Até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro, para cada Estado e para o Distrito Federal. Inciso 2. Até o último dia útil de cada exercício financeiro para cada município. Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso 1 do caput, a criação de novo Estado a ser implantado no exercício subsequente. Seção 5. Comprovação da aplicação das cotas estaduais e municipais. Capítulo 4. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Livro 2º. Normas Gerais de Direito Tributário. Título 1. Legislação Tributária. Capítulo 1. Disposições Gerais. Seção 1. Disposição Preliminar. Artigo 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Seção 2. Leis, tratados e convenções internacionais e decretos. Artigo 97. Somente a lei pode estabelecer, inciso 1, a instituição de tributos ou a sua extinção. Inciso 2. A majoração de tributos ou a sua redução.
ressalvado o disposto no artigo 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 3º. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 52 e do seu sujeito passivo. Inciso 4. A fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 5. A comunicação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Inciso 6. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou dispensa ou redução de penalidades. Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Artigo 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Seção 3. Normas complementares. Artigo 100. Inciso 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Inciso 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa ou a que a lei atribua eficácia normativa. Inciso 3º. As práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas. Inciso 4º. Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros em mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Capítulo 2º. Vigência da legislação tributária. Artigo 101. A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. Artigo 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam esta territorialidade os convênios de que participem ou do que disponham esta e outras leis de normas gerais expedidas pela União. Artigo 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor. Inciso 1. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100, na data da sua publicação. Inciso 2º. As decisões a que se refere o inciso 2º do artigo 100, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação. Inciso 3º. Os convênios a que se refere o inciso 4º do artigo 100, na data neles prevista. Artigo 104. Entram em vigor, no primeiro dia do exercício seguinte, aqueles em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda. Inciso 1. Que instituem ou majorem tais impostos. Inciso 2º. Que definem novas hipóteses de incidência. Inciso 3º. Que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observando o disposto no artigo 178. Capítulo 3º. Aplicação da legislação tributária. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim estendidos aqueles cujas ocorrência tenha sido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Artigo 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a linha A, quando deixe de defini-lo como infração, a linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. A linha C, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Capítulo 4. Interpretação e integração da legislação tributária. Artigo 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Artigo 108. Na ausência de legislação expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Inciso 1. Analogia. Inciso 2. Os princípios gerais do direito tributário. Inciso 3. Os princípios gerais de direito público. Inciso 4. A equidade. Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo, não previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições do Estado e pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha: inciso 1. Suspensão, exclusão do crédito tributário. Inciso 2. Outorga de isenção. Inciso 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto, inciso 1, a capitulação legal do fato. Inciso 2, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou a extensão dos seus efeitos. Inciso 3, autoria, imputabilidade ou punibilidade. Inciso 4, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Título 2. Obrigação tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. A obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Capítulo 2º. Fato gerador. Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Artigo 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador existentes os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhes são próprios. Inciso 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída,
nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Artigo 117. Para os efeitos do inciso 2º do artigo anterior, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Inciso 1º. Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. Inciso 2º. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Artigo 118. A definição legal do fato gerador, interpretada abstraindo-se, inciso 1º, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Inciso 2º, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Capítulo 3º. Sujeito ativo. Artigo 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Capítulo 4. Sujeito passivo. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se, inciso 1, contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso 2º, responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Artigo 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Seção 2ª. Solidariedade. Artigo 124. São solidariamente obrigadas, inciso 1, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal. Inciso 2º. As pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Artigo 125. Salvo disposição de lei em contrário, são as seguintes os efeitos da solidariedade. Inciso 1º. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Inciso 2º. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, neste caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Inciso 3º. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Seção 3. Capacidade tributária. Artigo 126. A capacidade tributária passiva independe, inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais. Inciso 2, de achar-se pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta dos seus bens ou negócios. Inciso 3º, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Seção 4. Domicílio tributário. Artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Inciso 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Inciso 2. Quando as pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar da sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. Inciso 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Parágrafo 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens, ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se-lhe então a regra do parágrafo anterior. Capítulo 5. Responsabilidade tributária. Seção 1. Disposição geral. Artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Seção 2. Responsabilidade dos sucessores. Artigo 129. O disposto nesta seção aplica-se, por igual, aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, ou aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas de prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de rematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis. Inciso 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Inciso 2. O sucessor, a qualquer título, e o congemeeiro, pelos tributos devidos pelo de cujos, até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Inciso 3. O espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato.
Inciso 1. Integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Inciso 2. Subsidiariamente, com o alienante se está este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese de alienação judicial. Inciso 1º. Em processo de falência. Inciso 2º. De filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Parágrafo 2º. Não se aplicam o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for, inciso 1, sócio de sociedade falida ou em recuperação judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Inciso 2º. Parente em linha reta ou colateral até terceiro grau. Consanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer dos seus sócios. Ou inciso 3º, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com objeto de fraudar a sucessão tributária. Parágrafo 3º. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito, à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. 3. Responsabilidade de terceiros. Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Inciso 1. Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. Inciso 2. Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Inciso 3º. Os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes. Inciso 4º. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Inciso 5. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Inciso 6. Os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Inciso 7. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 1. As pessoas referidas no artigo anterior. Inciso 2. Os mandatários prepostos e empregados. Inciso 3º. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Seção 4. Responsabilidade por infrações. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal ao agente. Inciso 1. Quando as infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular da administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Inciso 2º. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Inciso 3º. Quanto às infrações
que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. A linha A, das pessoas referidas no artigo 134 contra aquelas por quem respondem. A linha B, dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. A linha C, dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Artigo 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa da apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Título 3. Crédito tributário. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Artigo 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos ou a quem excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Artigo 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos desta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetiva ou as respectivas garantias. Capítulo 2. Constituição de crédito tributário, seção 1, lançamento. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, o lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Artigo 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto nesse último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Artigo 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: inciso 1. Impugnação do sujeito passivo. Inciso 2. Recurso de ofício. Inciso 3. Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. Artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto o fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Seção 2. Modalidades de lançamento. Artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro quando um ou outro, na forma da legislação tributária, preste à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Parágrafo 1º. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Parágrafo 2º. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa, a que competir a revisão daquela. Artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvadas em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Artigo 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1. Quando a lei assim o determine. Inciso 2. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Inciso 3º. Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração dos termos no inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Inciso 4. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração originária. Inciso 5. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Inciso 6. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Inciso 7. Quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Inciso 8. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não comprovado por ocasião do lançamento anterior. Inciso 9. Quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de fato ou formalidade especial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Artigo 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido, e sendo o caso, na imposição de penalidade ou graduação. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador
observado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado. Considera-se homologado a sentença definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Capítulo 3. Suspensão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1. Moratória. Inciso 2. Depósito do seu montante integral. Inciso 3. Reclamações ou recursos por termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Inciso 4. Concessão de medida liminar em mandato de segurança. Inciso 5. Concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Inciso 6. Parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Seção 2. Moratória. Artigo 152. A moratória somente pode ser concedida, inciso 1, em caráter geral, alínea A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, alínea B, pela União, quanto a tributos e competência dos Estados, Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida, quando aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Inciso 2. Em caráter individual, por despacho de autoridade administrativa, desde que autorizada por leis nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público a que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Artigo 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos. Inciso 1. Prazo de duração do favor. Inciso 2. As condições de concessão do favor em caráter individual. Inciso 3. Sendo o caso, alínea A, os tributos a que se aplica. Linha B. O número de prestações e os vencimentos dentro do prazo que se refere ao inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso e concessão em caráter individual. Linha C. As garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão de caráter individual. Artigo 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não fazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Inciso 1. Com imposição da penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro ou benefício daquele. Inciso 2. Sem imposição de penalidade nos demais casos. Parágrafo único. No caso do inciso 1 deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário,
O parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Parágrafo 2º. Aplica-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. Parágrafo 3º. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica que se refere ao parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Capítulo 4. Extinção do crédito tributário. Seção 1. Modalidades de extinção. Artigo 156. Extingue-se o crédito tributário. Inciso 1. Pagamento. 2. A compensação. 3. A transação. 4. Remissão. 5. A prescrição e a decadência. 6. A conversão de depósito em renda. Inciso 7. O pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. Inciso 8. A consignação em pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164. Inciso 9. A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Inciso 10. A decisão judicial passada em julgado. Inciso 11. A dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecida em lei. Parágrafo único. A lei disporá, quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito, sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Seção 2. Pagamento. Artigo 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Artigo 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento. Inciso 1. Quando parcial das prestações em que se decompõe. Inciso 2. Quando total de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. Artigo 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Artigo 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo de pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. Artigo 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei e em lei tributária. Parágrafo 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor, dentro do prazo legal para o pagamento do crédito. Artigo 162. O pagamento é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal. Inciso 2º. Nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Parágrafo 1º. A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente. Parágrafo 2º. O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado. Parágrafo 3º. O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, salvo o disposto no artigo 150. Parágrafo 4º.
A perda ou destruição da estampilha ou o erro no pagamento por esta modalidade não dão direito à restituição, salvo nos casos expressamente previstos da legislação tributária ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa. Parágrafo 5º. O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. Artigo 163. Extintos simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecida às seguintes regras, na ordem em que enumeradas. Inciso 1. Em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária. Inciso 2. Primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, aos impostos. Inciso 3. Na ordem crescente dos prazos de prescrição. Inciso 4. Na ordem decrescente dos montantes. Artigo 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos: inciso 1. De recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. Inciso 2. De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Inciso 3. De exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. Parágrafo 1º. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. Parágrafo 2º. Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda. Julgada improcedente a consignação, no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Seção 3. Pagamento indevido. Artigo 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos: inciso 1. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, ou maior que o devido em face de legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Inciso 2. Erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Inciso 3. Reforma, alunação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Artigo 166. Restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro. Somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Artigo 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, que é determinar. Artigo 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados. Inciso 1. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Inciso 2. Na hipótese do inciso 3 do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial, que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Artigo 169.
prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso por metade a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da fazenda pública interessada. Seção 4. Demais modalidades de extinção. Artigo 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação dos créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passível contra a fazenda pública. Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determina, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, combinar redução maior que a correspondente ao juro de 1% ao mês, pelo tempo que a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. Artigo 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial, pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Artigo 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar a transação que, mediante concessões mútuas, importem determinação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Artigo 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, a remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo 1. A situação econômica do sujeito passivo, 2. Ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato. Inciso 3. A diminuta importância do crédito tributário. Inciso 4. A considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso. Inciso 5. As condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido. Aplica-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Artigo 173. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados, inciso 1, no primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inciso 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe. Inciso 1. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Inciso 2. Pelo protesto judicial. Inciso 3. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Capítulo 5. Exclusão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 175. Excluem o crédito tributário. Inciso 1. A isenção. Inciso 2. A anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Seção 2. Isenção. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso,
ou prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Artigo 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Inciso 1. Às taxas e às contribuições de melhoria. Inciso 2. Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Artigo 178. A isenção, salvo ser concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetiva em cada caso, por despacho da autoridade administrativa em requerimento, com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Parágrafo 1º. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para a qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Parágrafo 2º. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando compatível, o disposto no artigo 155. Seção 3. Anistia. Artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei, que a concede, não se aplicando, inciso 1, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Inciso 2. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas. Artigo 181. A anistia pode ser concedida, em caráter geral, inciso 2, limitadamente. Alínea A. As infrações da legislação relativa a determinado tributo. Alínea B. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. Alínea C. A determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Alínea D. Sob condição do pagamento do tributo, no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Artigo 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Capítulo 6. Garantias e privilégios do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 183. A enumeração das garantias atribuídas nesse capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem a obrigação tributária a que corresponda. Artigo 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive aos gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Artigo 185. Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica nas hipóteses de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida escrita. Artigo 185-A. Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Parágrafo 1º. A indisponibilidade decretada no caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens, ou valores que excederem esse limite. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Seção 2. Preferências. Artigo 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho. Parágrafo único. Na falência. Inciso 1. O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem agravado. Inciso 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação de trabalho. E, inciso 3. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: inciso 1, União; inciso 2, Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata; inciso 3, Municípios, conjuntamente e pro rata. Artigo 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Parágrafo 1º. Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acréscimos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quando a natureza e valor dos bens reservados, o representante da fazenda pública interessado. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. Artigo 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou rolamento ou a outros encargos do monte os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decujus ou de seu espólio exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo anterior. Artigo 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. Artigo 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Artigo 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto no artigo 151, 205 e 206 desta lei. Artigo 192.
Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Artigo 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Título 4. Administração tributária. Capítulo 1. Fiscalização. Artigo 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará, em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar a competência e os poderes das autoridades administrativas, em matéria de fiscalização da sua aplicação. Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Artigo 195. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão observados até que ocorra a prescrição dos direitos dos créditos tributários decorrentes de operações a que se refiram. Artigo 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão delas. Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado, dele se entregará à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo. Artigo 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que dispunham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Inciso 1. Tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício. Inciso 2. Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Inciso 3. As empresas de administração de bens. Inciso 4. Os corretores, leiloeiros, despachantes oficiais. Inciso 5. Os inventariantes. Inciso 6. Os síndicos, comissários, liquidatários. Inciso 7. Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Parágrafo único. A obrigação prevista nesse artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Artigo 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes. Inciso 1. Requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Inciso 2. Solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo
a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Parágrafo 2º. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Parágrafo 3º. Não é vedada a divulgação de informações relativas a: inciso 1. Representações fiscais para fins penais. Inciso 2. Inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública. Inciso 3. Parcelamento ou moratória. Artigo 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Artigo 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, estadual ou municipal e, reciprocamente, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Capítulo 2. Dívida ativa. Artigo 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos desse artigo, a liquidez do crédito. Artigo 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, inciso 1, o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros. Inciso 2. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Inciso 3. A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente à disposição da lei em que seja fundada. Inciso 4. A data em que foi escrita. Inciso 5. Sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos desse artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição. Artigo 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causa de nulidade de inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, ou prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Artigo 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Capítulo 3. Certidões negativas. Artigo 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista do requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação da sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição. Artigo 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora,
ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Artigo 207. Independente da disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou seu suprimento quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade do direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido. Juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. Artigo 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a fazenda pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Parágrafo único. Disposições finais e transitórias. Artigo 209. A expressão fazenda pública, quando empregada nesta lei, sem qualificação, abrange a fazenda pública da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 210. Os prazos fixados nessa lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o de vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal, na repartição em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato. Artigo 211. Incumbe ao Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda prestar assistência técnica aos governos estaduais e municipais com o objetivo de assegurar a uniformidade da aplicação da presente lei. Artigo 212. Os poderes executivos federal, estaduais e municipais expedirão por decreto, dentro de 90 dias da entrada em vigor desta lei, a consolidação em texto único de legislação vigente relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano. Artigo 213. Os estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrarão entre si convênios para estabelecimento de alíquota uniforme para o imposto a que se refere o artigo 52. Parágrafo único. Os municípios de um mesmo estado procederão igualmente no que se refere à fixação de alíquota, de que trata o artigo 60. Artigo 214. O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com os estados para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, no caso de exportação para o exterior. Artigo 215. A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota de imposto a que se refere o artigo 52, dentro de limites e segundo critérios por ela estabelecidos. Artigo 216. O Poder Executivo proporá as medidas legislativas adequadas a possibilitar, sem compressão dos investimentos previstos na proposta orçamentária de 1967, o cumprimento do disposto do artigo 21 da Emenda Constitucional nº 18. Artigo 217. As disposições desta lei, notadamente os dos artigos 17, 74, parágrafo 2º e 77, parágrafo 9º, bem como o artigo 54 da Lei 5.025, não excluem incidência e exigibilidade. Inciso 1º. Da contribuição sindical, denominação que passa a ter o imposto sindical de que tratam os artigos 5, 7 e 8 seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do disposto 16 da Lei 4.589. Inciso 2º. Das denominadas cotas de previdência, que alude aos artigos 7.1 e 7.4 da Lei 3.807, com alterações determinadas pelo artigo 34 da Lei 4.863, que integram contribuição da União para a Previdência Social, de que trata o artigo 157, item 15 da Constituição Federal. Inciso 3º. Da contribuição destinada a constituir fundo de assistência e previdência do trabalhador rural, de que trata o artigo 158 da Lei 4.214. Inciso 4. Da contribuição destinada ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, criada pelo artigo 2º da Lei 5.107. Inciso 5º. Das contribuições enumeradas no parágrafo 2º do artigo 34 da Lei 4.863, com alterações decorrentes do disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 5.107 e outras de fins sociais criadas por lei.
Artigo 218. Esta lei entrará em vigor em todo o território nacional no dia 1º de janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 854, de 10 de outubro de 1949.